Opa, todo mundo. É, Hoje a gente está continuando o texto do pai do John Maynard Keynes, né? O John Neville Keynes, que embora seja menos conhecido que o filho hoje, foi um importante metodólogo e economista do final do século XIX também, né? E aí também influenciou o filho em suas visões metodológicas. Mas hoje a gente vai dar sequência e finalizar o capítulo 1 e ver um pouco do capítulo 2 do livro de 1890, como a gente já falou, que se chama O Escopo e Método da Economia Política, né? Que foi justamente o primeiro livro, depois dos efeitos dos contribuições dos primeiros marginalistas, né? Da difusão dessas ideias e da tensão que essas ideias acabou gerando aí na Batalha dos Métodos de 1883-84, né? Foi aí, digamos, o primeiro livro depois dessa batalha, depois de toda essa confusão gerada pelo Schmoller e pelo Menger, de fazer uma resolução parcial dessa batalha, né? E justamente o livro tem por título O Escopo e Método da Economia Política, que são dois fatores que estavam aí em jogo na Batalha dos Métodos, né? Só para a gente lembrar, a escola histórica pressupunha um escopo mais amplo para a economia, que deveria envolver questões não apenas puramente econômicas, mas também questões de caráter ético, sobre o que era o ideal da sociedade, questões de caráter político, questões de caráter social, né? E com isso deveria ser usado um método histórico, um método concreto, um método mais ligado aí à história mesmo, né? Do que simplesmente a pura dedução, como a escola que vinha desde Ricardo, passava por John Stuart Mill e toda a tradição inglesa, chegando aí até o próprio John Neville Keynes, pressupunha, né? Quer dizer, uma escola onde a gente tinha predomínio da abstração, da dedução, como método de pesquisa, né? Então, quer dizer, você tinha, por um lado, o escopo mais amplo, com um método indutivo, histórico, ético, vamos chamar assim, e um escopo mais fechadinho, a economia como separada das outras ciências, e usando o método hipotético, dedutivo, abstrato, né? Então, o John Neville Keynes busca achar um meio termo aí entre essas duas posições antagônicas que tinham se acirrado de sobremaneira na Batalha dos Métodos, né? E a gente começou vendo na nossa última conversa que o John Neville Keynes tentou mostrar o que cada lado tinha de bom naquele primeiro capítulo, né? Então, ele aponta para a economia política como sendo um estudo justamente da riqueza, da produção, consumo, distribuição da riqueza, e a partir daí ele começa a analisar os perigos que cada visão tinha, né? O método mais hipotético, abstrato, dedutivo, bem característico da escola inglesa a partir de Ricardo, né? E também, por outro lado, o método mais histórico, concreto, indutivo, ético dos alemães que estavam crescendo cada vez mais desde a reunificação da Alemanha, como a gente já apontou. Em 1870 a Alemanha vinha ganhando espaço economicamente e politicamente na Europa e também no campo das ideias, evidentemente, né? Então a gente apontou aqui, e a gente sinalizou muito isso no nosso último encontro, os 5 problemas que o John Neville Keynes via com esse método aqui de pesquisa, que a gente já botou aqui em cima, método dedutivo nomológico, né, que buscava fazer deduções a partir de leis universais ou regularidades universais, que podem ser mais de uma, né? Tá L1, L2, L3, analisava as condições em que essas leis funcionam para daí fazer uma dedução sobre um caso específico que a gente está estudando, para a gente poder fazer ou uma previsão ou uma explicação sobre um fenômeno concreto e um fenômeno específico que está aqui embaixo, né? O aqui, que em latim a gente chama de explanandum, para explicar isso, né? Então, começar daqui, ir para cá envolve um monte de problemas, 5, para ser mais exato, que o John Neville Keynes tratou,
né? Um deles, como a gente já mencionou e vem falando desde o começo do curso, é o vício ricardiano, que envolve a gente esquecer as condições em que essas leis ou regularidades universais, né, funcionariam em qualquer época e lugar, funcionam, né? O que envolve aí cometer o vício ricardiano, né? Esquecer isso aqui, partir direto do universal para o específico. Outra é a falácia da exclusividade, é você esquecer que essas supostas leis universais aqui são muito complexas no caso da sociedade. Envolve fatores que não são apenas sociais, mas também, muitas vezes, fatores psicológicos e até fenômenos físicos. Então, como essas leis aqui são muito complexas e amplas, é comum a gente esquecer todas elas e pegar apenas uma, ou essa L1 aqui, ou sei lá, essa L3 aqui, e a partir daí fazer as deduções. Essa é outra falácia que o John Neville Keynes chama de falácia da exclusividade. A gente pega exclusivamente apenas uma lei, faz deduções e esquece que as outras estão atuando também. A gente deu como exemplo passado o caso da lei dos rendimentos decrescentes, somado à lei da população, para explicar a queda na taxa de lucro lá em Ricardo, né? Se vocês quiserem dar uma olhada no vídeo passado, que isso está mais bem explicado, para explicar que negligenciar as demais leis, né, fazem com que a gente não chegue a uma explicação adequada, nem a uma previsão adequada sobre o fenômeno concreto, específico, né? Lembra sempre da especificidade histórica das ciências sociais, que é o nosso problema que a gente está lidando, e a gente não consegue chegar, né? Então, é o segundo problema. Um terceiro problema é a gente achar relações de fatos específicos com supostas leis gerais que no entanto, não carregam nenhuma explicação, nenhuma causalidade para o assunto. Né? O caso da falácia post hoc. A gente deu o exemplo da vez passada. Por exemplo, a gente dizer, né, que várias pessoas que morreram beberam água antes de morrer. Né? Então, se todo mundo que bebeu a água acabou morrendo um dia, é sinal que a água, por exemplo, causa, e aí explica a morte das pessoas. Portanto, não beba água que vamos morrer. É o típico problema da falácia post hoc. Não, a gente não vai repetir o nome dela todo, em latim é post hoc ergo propter hoc, mas é a ideia de você confundir causalidade com correlação simples. Né? É o risco que a gente corre, né? Ao admitir isso aqui. Né? Outra falácia possível é a falácia do ignoratio elenchi, né? Ou falácia das conclusões irrelevantes. E a gente deu vários exemplos aqui da vez passada também com relação à própria crise que a gente está vendo do coronavírus e tal. Com relação, por exemplo, né? Quer dizer, o coronavírus produz uma queda na arrecadação do governo. Logo, devemos aumentar os impostos. Né? Não devemos nada. Né? Você dizer ou tirar a partir de uma lei universal. Quer dizer, toda pandemia gera queda na arrecadação por causa da queda na atividade econômica. Isso é universal, né? Toda pandemia sempre gera aquilo. Então, lembra sempre, né? Quando a gente coloca as palavras todo, sempre, todo mundo, a gente está tratando do universal. Né? Isso não leva à conclusão que a gente deve fazer algo do gênero, necessariamente aumentar os impostos, ou necessariamente tirar o dinheiro da Previdência, ou necessariamente tirar o dinheiro de qualquer outra rubrica do governo, né? Para contrapor a saúde. Então, é uma falácia que a gente chama da conclusão irrelevante. Quer dizer, a gente parte de uma coisa universal, está certa, mas não necessariamente é relevante a conclusão que a gente está tirando. Né? Esse é um quarto exemplo. E o quinto exemplo é os interesses materiais, que aí vai estar muito presente também na crítica que o Marx faz à economia política, que é a ideia de você confundir os interesses de um determinado grupo com os interesses gerais da sociedade, por exemplo, os interesses materiais. Né? Você dizer, sempre que tal política, presta atenção no sempre, né? Porque a gente está tratando do geral, da universal. Sempre que nós fazemos tal política, a Bolsa de Valores tende ou sobe, ou tende a ter a valorização das ações. Né? Você deduzir a partir disso, né, que essa política favorece a sociedade como um todo, é um exemplo de influências de interesses materiais. Né? Nem sempre algo que favorece um determinado grupo de pessoas, e aqui eu dei exemplo de Bolsa de Valores, mas pode ser também exemplo de uma política que favoreça aumento para os trabalhadores também. Né? Quer dizer, a questão toda aqui para o John Neville Keynes, dentro do que a gente já postou lá no passado com relação à Revolução Marginalista, é justamente arrumar ou tentar, ainda que a duras penas, e ainda que apenas na ficção, arrumar um terreno onde a gente possa, hipoteticamente, tratar os indivíduos como se
né, esse combustível vai ser importante, as classes não fizessem diferença naquele contexto específico. Né? Então, a questão para o John Neville Keynes é dizer, bom, classes fazem diferenças na prática? Sim, sem dúvida. Precisamos olhar isso também, sem dúvida. No entanto, a gente tem que arrumar um terreno onde a gente possa pensar como seria o mundo se elas não fizessem. Ou seja, não olhar nem para uma política que valorize as ações, nem para uma política que necessariamente valorize os trabalhadores como sendo necessariamente confundidas com políticas para o bem-estar geral. Podem ser que elas sejam, não estou dizendo que não são. O que o John Neville Keynes não está querendo dizer aqui é não confunda uma coisa com a outra. Pode ser que uma política que valorize as ações seja boa para a sociedade como um todo, ou que uma política que valorize os salários ou qualquer outra ação que valorize o trabalho seja boa para a sociedade como um todo. Não é isso que está sendo colocado em pauta. O que está sendo tentado colocar em pauta aqui é pressupor uma análise como se essas coisas, né, hipoteticamente, né, na hipótese, fossem separadas, né, para a gente poder pensar e depois, quando for olhar a prática, quando a gente de fato vai encontrar esses problemas de classe, esses problemas de conflitos, possam ser resolvidos. Né? Então é fazer essa distinção. Então esses 5 falácias que vêm da gente usar esse método dedutivo aqui foram muito importantes para o John Neville Keynes aí se defender dos ataques dos alemães. Né? Quer dizer, ele está dizendo, ok, reconheço, tem problemas nessa questão do método dedutivo. Né? Muitos problemas vêm pelo fato dessas supostas leis aqui, L1, L2, L3, serem de um caráter menos geral e universal do que as leis, por exemplo, da física. Né? Nem sempre essas leis aqui batem com a física, né? E de fato, né, se a gente pega autores como metodólogos do século XIX, como Cairns e como Bagehot, né, que o John Neville Keynes vai estudar no primeiro capítulo do livro, vocês vão ver que eles vão colocar que essas leis aqui não têm o mesmo caráter das leis físicas, por exemplo, e nisso John Neville Keynes vai atrás deles. Né, as leis da economia política são leis, antes de tudo, sociais e não leis físicas. Elas, portanto, não têm a mesma universalidade nas leis que os físicos estão descobrindo aí no final do século XIX. Né? Então é esse o ponto aí que a gente sinalizou muito na vez passada, e ele é muito importante porque hoje, como a gente observou, e esses exemplos que a gente deu do caso do Covid, etc., são importantes porque a gente sabe que o advento das fake news e o advento dessas muitas teorias da conspiração que a gente diariamente vê ou recebe no WhatsApp ou vê nos jornais, usam desse tipo de falácia. Por isso a gente está observando que era uma questão que preocupava o John Neville Keynes já no final do século XIX, não cair nessas falácias. Né? E foi isso que a gente sinalizou muito na vez passada. Né? Mas aí resta a gente saber em que medida os alemães, e aí é o parágrafo 2, né, a segunda parte do capítulo 1, vão poder dar conta desse problema. E aí o John Neville Keynes também coloca, olha, se a gente olhar o lado dos alemães, a proposta dele de escopo e método da economia, a gente vai ter igualmente problemas. Né? E quais problemas são esses? Só para a gente se situar aqui, pegando aqui o nosso esquema, né? Se os ingleses começam do universal e vêm para o específico, né, fazem uma dedução aqui, certo? Os alemães querem começar do concreto, do histórico, do ético e fazer uma indução, esse é o método deles, até chegar possivelmente a leis que seriam, né, idealmente sociais. Esse gap entre o universal e o específico que a gente chamou de problema da especificidade histórica, né, das ciências sociais. Então a gente tem um problema aí e o John Neville Keynes vai tratar desse problema e coloca a questão da seguinte forma. Olhar para o específico, para esse explanandum, que está aqui do lado, ó, certo? Vai gerar problemas para a gente a chegar lá em cima pelo seguinte. Esse explanandum aqui, esse fato concreto econômico, como a gente já viu lá com o Walras, ele não é um fato simples, né? O Walras colocava para a gente vai usar e mencionar, e eu peço para vocês, se for o caso, dá uma olhada nas lições 2, 3 e 4 do Walras que a gente já gravou, perceber que esse fato aqui não é um simples fato, a evidência dele, né, desse fato específico, ao mesmo tempo, de um lado, o Walras chamava humanitária e
natural, quer dizer, a gente pode olhar esse fato aqui de uma perspectiva como sendo, nas palavras dele, fruto de forças cegas e fatais, como é o caso da escassez, né, dos bens raros gerados pela escassez, ou pode ser visto como sendo um fato que vem da relação entre os seres humanos ou ainda, né, um fato visto da relação dos seres humanos com a natureza, né? Então a questão aí para o John Neville Keynes é que, ao olhar a complexidade de um fato específico, a gente se confunde. A gente confunde, por exemplo, o que é com o que deve ser, né? O que é, mais ou menos, cair aí no que a gente chama da indeterminação de sênior, né? A gente lembra, né? Quer dizer, tirar daquilo que é, certo? Alguma coisa que necessariamente deve ser, né? Vamos dar um exemplo aqui, vou tirar aqui o capítulo 2 do livro do John Neville Keynes, menciona 3 casos, né, 3 confusões que a gente gera, né, quando a gente começa a estudar o mundo do ponto de vista do específico, né? A primeira é justamente o que a gente está comentando, né? Você confunde o que é positivo com o que deve ser, né? Então, o exemplo que ele dá é dizer, né, digamos, que os salários, só para dar um exemplo aqui mais uma vez da pandemia, né, que a gente está vivendo, os salários na pandemia caíram, certo? O que você pode afirmar com relação a respeito disso? Quer dizer, o fato deles terem caído significa dizer que a gente deve aceitar ou dizer que eles devem ser assim, ou seja, eles devem ser menores, ou não, né? O que o John Neville Keynes vai falar? Observar esse fato positivo, quer dizer, os fatos dos salários caírem durante uma crise econômica muito grave gerada por uma pandemia, não significa dizer que a gente deve aceitar que eles devem ficar necessariamente mais baixos, certo? Mas, no entanto, se a gente olha isso aqui, a gente já confunde aquilo que está acontecendo por causa da pandemia com se aquilo deve ou não deve ser assim, né? Então, o John Neville Keynes quer sugerir, e ele insiste muito nisso, da gente separar, né, a discussão entre o que deve ser, que ele vai chamar de discussão normativa ou discussão regulativa, e aí eu já vou sinalizando o que ele está querendo dizer. Ele está querendo dizer que a gente deve separar essas questões do que é o ideal da gente do que é positivo, para evitar a confusão na própria discussão. Então, diz ele, os alemães, ao começarem na realidade, dão o espaço para a gente confundir aquilo que deve ser com o que é, né? E aí a gente entra em confusão, a gente tem que poder analisar uma coisa separadamente da outra, né? Mesma coisa no caso do Brasil, né? Digamos, o salário mínimo está em 1.000 e tantos reais, mas isso não bate de acordo com o que os mercados competitivos proveriam caso a gente tivesse uma desregulamentação completa do mercado de trabalho. Se a gente supostamente tivesse uma desregulamentação completa do mercado de trabalho, o salário não seria 1.000, seria alguma coisa abaixo de 1.000, né? Ok, isso pode valer, né? Agora, se você observa isso não quer dizer, se você deduz a partir, né, que você diz, a economia é perfeitamente competitiva, me leva a um salário mais baixo, certo? Não implica que a gente deva aceitar necessariamente esse salário mais baixo, né? Quer dizer, isso é muito comum já em outros cursos que a gente fez. A discussão era essa, quer dizer, se o salário real está acima daquele salário de mercado perfeitamente competitivo, de acordo com o próprio sênior, a gente não pode dizer que o salário deve ser mais baixo ou mais alto, né? Isso são duas questões separadas. Uma, o que acontece, de fato, quando o mercado perfeitamente competitivo de trabalho determina o salário. Isso é uma coisa. Outra é se esse salário, de um ponto de vista do ideal, do ponto de vista ético, do ponto de vista de justiça, está alto ou está baixo. Isso é o que o John Neville Keynes sugere a gente fazer, né? Outro perigo, né, o segundo período, é confundir teoria e prática, né? Combinar teoria e prática, né? Aí a gente facilmente cai de novo também no vício ricardiano, né? Ou seja, a gente não pode confundir o que está acontecendo na realidade, certo, com a teoria que vai estar dando origem àquele resultado, certo? Então, sempre que a gente começa a observar do concreto, nós temos o risco de analisar ou fazer uma teoria simplesmente com base naquele concreto. E aquele concreto nada mais é do que um ponto específico que não nos garante uma generalidade, uma universalidade maior, né? Ele acaba
Você acaba pegando o que é específico, dizendo, isso aqui, portanto, é a realidade universal, é a teoria. Isso é uma falácia também, né? O terceiro problema que o John Neville Keynes aponta com esse método indutivo, o método histórico, o método ético, né, dos alemães, que misturam essa coisa toda, né? Ele vai colocar lá, vocês dão uma olhada, o nome de alguns autores alemães, que eu não fico citando aqui para não ser muito chato, mas é exatamente o que ele está colocando. Os alemães não conseguiam fazer essa distinção. Isso aparece lá no Adolf Wagner, que ele vai citar, e no von Schiele. Né? Eles vão apresentar essa impossibilidade de separar uma coisa da outra. Né? Então, você começar e fazer essa divisão entre a ciência positiva e os ideais, né? Ou seja, não analisar do começo ali do fato específico, facilita a gente eliminar fontes prematuras de controvérsias. Né? Ou seja, a gente, em vez de dizer ou confundir aquele fato específico com o universal, certo? Ou confundir aquele fato positivo com o que deve ou não deve ser, né? Com uma coisa ruim ou boa. Né? Só para a gente dar um exemplo, né? Talvez para ficar mais claro. Se a gente vê um trabalhador, digamos, vamos colocar num país aí que tem um nível de salários alto, país nórdico, por exemplo, a Noruega ou a Dinamarca. Né? Se a gente observa isso, o nível de salário de um trabalhador manual num país como esse, a Dinamarca ou a Noruega ou qualquer outro país nórdico, a gente pode avaliar esse salário como sendo idealmente, como sendo o salário ideal, se você está, por exemplo, dentro de um conjunto de valores que são sociais-democratas. Né? Você pode avaliar esses salários como não ideal se você for, por exemplo, alguém mais voltado a doutrinas socialistas, ou então mais voltados a um capitalismo mais de livre mercado. Então, olhar o fato puro do quanto o cara ganha ali na Dinamarca concretamente não pode ser confundido com o ideal, seja ele comunista ou seja ele mais capitalista. Né? Ele tem que ser analisado segundo os ideais diferentes. Né? Então, uma vez que a gente tem uma teoria pura, a gente consegue separar aquele evento específico ali, ou consegue arrumar uma grade de análise para aquele evento. Né? E atenção, o que o John Neville Keynes está colocando, como a gente já sinalizou aqui, é uma grade hipotética de eventos. Né? Não é, portanto, tratar, quer dizer, conseguir desencarnar aquele evento específico, como eu estou dando aqui o exemplo de um trabalhador manual num país nórdico, que é uma coisa específica, tirar todos essas questões específicas para conseguir enxergar aquilo ali como um fato passível de análise tanto por um economista que seja social-democrata, quanto aquele mais voltado para ideais socialistas, ou daqueles mais voltados para ideais capitalistas, né? Ou do capitalismo de livre mercado, qualquer coisa do gênero. Né? Então esse é o nosso objetivo aqui do John Neville Keynes. Né? E para isso ele, sem dúvida, vai dizer que na análise dos fatos econômicos completos, né, completa, digamos assim, a gente tem perigos tanto do lado hipotético-dedutivo dos ingleses, quanto do lado indutivo-histórico dos alemães. Mas a questão para ele vai saber, não é escolher entre um e outro, né, como ele está falando, porque os dois são problemáticos e os dois, ao mesmo tempo, têm vantagens, é saber como a gente se situar dependendo do problema que a gente tem à mão para escolher mais um método ou mais o outro. Né? Então, diz o John Neville Keynes que a diferença entre uma abordagem mais inglesa, hipotético-dedutiva, lógica, e uma abordagem alemã mais indutiva, histórica, concreta, não é de gênero, mas é de grau. Né? Ele vai colocar lá mais ou menos, né, já na segunda edição do livro, né, que desde 1890 tem tido um avanço entre um entendimento mútuo na parte dos teóricos econômicos e da parte dos historiadores econômicos. Né? E aí a gente vai terminar o nosso capítulo 2, essa discussão aqui que a gente está lidando, né, essa necessidade de separar o que é o ideal do que é o positivo, o que é aquilo que é, e das regras para fazer as coisas, vai ser finalizada no capítulo 2 com a discussão da relação da economia política, enquanto ciência, com a moral e com a prática. Né? Então, diz o John Neville Keynes que a gente deve separar o campo da economia em três
fases, muito como o Walras também apontava, né, de forma que a gente fique, por um lado, com o estudo dessas uniformidades, usando o método hipotético, o método dedutivo, e, portanto, a gente já arrumou aí o escopo e método da economia política, quer dizer, ela vai ser necessária para a gente estudar hipoteticamente o que aconteceria em determinadas situações ideais, quer dizer, não são pessoas concretas que a gente está lidando, mas são ideais que a gente pode usar para entender a realidade concreta, né? E aí o primeiro ponto, quer dizer, vai ter uma parte do escopo da economia que a gente chama de economia positiva, que estuda essas... É interessante ele usar a palavra regularidades, né? Porque ele está mais colocando aí que, e ao mesmo tempo apontando que não dá para a gente chamar isso, embora ele misture no texto, né, leis ou regularidades, mas a ideia de regularidades, né, pelo menos quando a gente ouve, dá mais uma ideia de algo mais frágil do que uma lei como seria da física, né, como deve ser, porque as leis da economia não têm o caráter que tem as leis da física, né, de universalidade da física. E nisso aí o John Neville Keynes está seguindo ao encontro do que sugeriam muitos teóricos, não só na Inglaterra, né, como o Keynes e o Bagehot, mas também como os alemães estão sugerindo, né? Então, vai ter um espaço, um escopo específico para esse método, mas não é um escopo único, como a gente está dizendo. Do outro lado vai ter a prática, né? A prática que vai nos dizer como a gente implementa as regras, né? E aí, o que ele vai colocar, né, a definição que ele vai dar vai ser a seguinte, né? A gente vai ter uma ciência positiva como um corpo de conhecimento sistemático, tendo a ver com o que é uma ciência que a gente chama de normativa ou regulativa, como um corpo sistemático de conhecimento relacionando aos critérios do que deve ser, né, do que deveria ser, what ought to be, e relacionado, portanto, aos ideais, né, distinguidos daquilo que de fato acontece. E, por fim, a terceira parte, né, uma arte, né, como, atenção, não é uma ou duas regras, mas um sistema de diferentes regras para se atingir um determinado fim, né, um determinado ideal dado aí pela teoria, né? O objeto da ciência positiva é o estabelecimento dessas uniformidades, como a gente está comentando. De uma ciência normativa é os ideais. E de uma arte, a formulação de preceitos, né? E é por isso interessante observar que não vai ter uma arte específica da economia, mas várias artes, né? Pode ter, como a gente está colocando aí, a arte da legislação industrial, uma arte da tributação, uma arte das finanças, né? Você vai ter várias artes que vão nos dizer quais as regras que a gente usa para, uma vez analisada a realidade como ela é, né, pode nos fazer chegar mais ou menos perto de determinado ideal, né? Então a gente vai ter uma divisão aí que será a seguinte, aí a gente vai finalizando aqui hoje, antes de começar a ver o Walras mais para o fim da semana. A finalização de hoje vai nos dizer o seguinte: o escopo da economia, né, enquanto ciência positiva, vai ser o método, vai ser realmente delimitado, né, delimitado a quê? Né, a nada concreto, mas a leis hipotéticas, portanto a gente não vai tratar de nenhuma o ser humano real ali nesse mundo, a gente não vai tratar de nenhum fato real, né, mas algo incompleto, né? Então o escopo da economia política enquanto ciência positiva é muito limitado mesmo, né? Porque usa o método hipotético dedutivo e não trata de nada real, né? Por outro lado, a gente vai ter que ter, né, na segunda parte aqui, uma ciência que a gente chama de normativa ou regulativa, e me diga como é que eu comparo os resultados que a gente obtém aqui na primeira fase daquele que é uma ciência ideal, né, de uma ciência de tendências, que trata de hipóteses, como é que a gente compara os resultados dela com o que a gente acha ideal. Aqui, por exemplo, o exemplo que a gente deu aqui com relação ao salário do nosso trabalhador nórdico, né? Ele é um salário que é idealmente bom, ou deve ser maior, ou deve ser menor, ou deve ser completamente diferente, de acordo com a própria relação social de produção, como funciona, né? E uma vez que a gente tem um ideal que a gente aceite e uma teoria que nos diga o que é, a gente vai ter um conjunto de regras dado pela arte que vai nos dizer como que, a partir do 1, do que é real, a gente chega no ideal, no 2. Certo? Então,
mais uma vez, só para finalizar, o escopo da economia vai ficar dividido da seguinte forma: o método hipotético dedutivo para leis hipotéticas e não de eventos reais, né? O método histórico indutivo aí para as diversas artes da economia que nos ensinam como a chegar nos ideais que, por sua vez, são determinados aí por um ramo da ética aplicado que a gente chama de economia normativa, né? Vai ser aí o John Neville Keynes diz que a ética, portanto, fica entre o que é e entre as regras, né? Então ela determina como é que, a partir do que é, eu faço as regras para chegar nesse ideal que fica aqui no meio, né? Qual é o caminho do meio do ideal que a gente chega, né? Então eu espero que tenha ficado mais ou menos clara aí a proposta do John Neville Keynes. Eu peço que vocês lembrem aí do Walras, porque o Walras também tem uma divisão muito parecida com essa, né? E dos problemas que a gente vai ver a partir da solução vista do Weber na Alemanha, né? A gente já pode aí sinalizar que vai ter uma questão toda complicada com relação a esse nosso Ezinho aqui, que é o nosso específico, concreto, que tem a ver aí com eventos que podem ser vistos, como a gente falou aqui, de 3 perspectivas diferentes, né? Uma perspectiva, esse evento aqui como aquilo que é, né? Ele pode ser visto comparado com um determinado ideal, ou pode ser visto como sendo efeito de um conjunto de regras, né? São as 3 possibilidades aqui que a gente vê tanto no Walras, no Leon Walras, quanto no nosso John Neville Keynes. Complicado, né? Vai dar pra gente aí toda uma discussão que a gente vai começar a fazer também com o Weber na Alemanha sobre qual o estatuto da evidência. O que é a evidência para nós aqui na economia, né? O que significa os dados para nós? Como a gente interpreta esses dados, já que eles podem ser vistos de 3 perspectivas, né? Como a gente está vendo aqui, o dado pode ser visto tanto da perspectiva do que é, quanto da perspectiva de um conjunto de regras, quanto da perspectiva de um ideal, né? A gente vai tratar desse problema muito complicado aí, mais cuidadosamente, quando falarmos do Weber, mais pro final da semana. Um abraço aí.